Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Entre Amigos com Andréa Santana. E hoje eu vou entrevistar ele que é argentino, ator, dublador, maratonista, vegano. É o ator Rodrigo Dourado Stark. O nosso querido Rodrigo Dourado. Ai, Rodrigo, que prazer enorme você aqui comigo no Entre Amigos com Andréa Santana. Tô super feliz, de verdade. Obrigada por ter aceito o meu convite. De nada, eu também estou super feliz e vamos conversar. Ô, Rodrigo, me fala uma coisa, você é argentino? Eu nasci em Buenos Aires, meu pai é argentino, minha mãe é brasileira. Eles eram meio ripongas, se conheceram jovens na Bahia, Arraial da Ajuda. Aí se apaixonaram, cena de filme, né? Ah, Se casaram em Buenos Aires, moraram lá 5 anos e aí eu nasci. ah, mas aí você veio para o Brasil com quantos anos? Com 2 anos. Eu vim para cá porque a minha mãe é psicóloga, então Hum, ela é recém-formada e ela não tinha muito mercado de trabalho lá. E meu pai é biólogo, então o Brasil tem mais campo. possibilidades do que a Argentina. Então, e de quebra, minha mãe estava grávida da minha irmã. Então, eles vieram para São Paulo e eu vim pequenininho. Ah, entendi. Aí você veio com 2 aninhos, pequenininho pra cá, com Sim. quantos anos e da onde veio a ideia, tipo, vou ser ator? E como é que começou esse caminho da atuação? Então, eu vim para cá muito pequeno. Na minha família não tem nenhum artista, ninguém trabalha com arte especificamente. Assim, eu tenho um tio na Argentina, eu vou todos os anos para a Argentina passar Réveillon, Natal, essas coisas, passo lá com a família. Tenho primos, tios, avós, mas eu tenho um tio distante lá que é ator, até conhecido lá. Hum, Tenho um primo que é modelo, mas assim, nada que me inspirasse. Foi mais uma questão prática, porque eu estudava num colégio, devia ter uns 14, 15 anos, que tinha aula de física, geografia, matemática, e aí se escolhia entre artes ou teatro. hum. E eu não tinha nem preconceito, não tinha nenhuma ideia pré-concebida sobre a arte. Mas aí, na época, eu estava primeiro namoro, gostando de uma menina que era atriz, já estava fazendo coisa na televisão, e aí ela falou, não, vamos fazer teatro comigo e tal. Ela era um ano mais nova, e aí a gente fez teatro junto no colégio, acabei gostando, como tinham poucos meninos, eu acabei tendo mais trabalho, fui tendo bastante contato com a arte e fui gostando, até que quando eu me formei com 17, 18 anos, falei, puxa, além de uma faculdade convencional, que era que meus pais podiam e queriam, e que a sociedade de alguma maneira impõe, eu fui fazer artes cênicas e então comecei dessa maneira. Entendi. E você começou aonde? No teatro ou na televisão? Então, com essa minha namorada, ela era menor de idade, eu também, e a mãe dela levava ela para testes de publicidade, essas coisas. E eu ia acompanhá-la, porque, sei lá, uma quarta-feira à tarde, era o nosso dia de ficarmos juntos ali. Ela tinha um teste, ela não ia deixar de fazer o teste. Então, eu ia acompanhá-la. E numa dessas, estava lá esperando para fazer teste, aquela época em que passava-se a tarde inteira fazendo teste, milhões de pessoas para fazer um testezinho de 10 segundos, para pegar um comercialzinho e tal. E nessa eu fui acompanhá-la, a diretora falou, entra para fazer o teste. Eu tinha 17, 16 anos, entrei para fazer o teste, em 5 minutinhos, segurando a claquete, sorrindo, ganhei uma grana que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Eu falei, puxa, dá para viver disso? E aí, então, eu comecei a estudar. E o estudo, geralmente, você começa a estudar pelo teatro, né? Que é a raiz de toda a arte cênica. Então, eu comecei a estudar teatro. Em paralelo, eu fazia trabalhos como modelo, como publicidade, assim. E, e aí, estreiei no teatro um pouco depois. Antes de começar a pisar, já tinha feito uma série de ensaios fotográficos, comerciais para televisão.
Ah, então, na verdade, mesmo a tua namorada fazendo televisão, você iniciou no teatro. Mas nesse meio tempo, você também fez a oficina da Globo. Sim, E sim. aí, como é que foi essa entrada e com quantos anos e como é que foi esse processo da oficina da Globo? Até porque já não tem mais a oficina, né? Não, não tem mais, infelizmente. Ou Oficina. felizmente, né? Uma atualização do mercado. É, assim, eu lembro com 18, 19 anos, eu comecei a estudar teatro porque eu via, ela começou a fazer malhação e eu fui acompanhá-la nas gravações. Falei, puxa, que legal. Porque a gente, quando é jovem ou é leigo no assunto, a gente só vê a capa, né? Então você É. vê a novela, você fala assim, puxa, que legal, o cara vai lá e tal. Mas por trás é uma indústria, né? Então tem desde figurino, cenário, toda a equipe técnica, e aquilo tudo, nossa, me apaixonou, porque eu vi o quão sério era. Tipo, os horários, a rigidez de fazer, e tudo, e como aquilo tudo, as pessoas colhiam bons frutos, né? Tipo, eram bons salários, era uma boa visibilidade, eram pessoas felizes no ofício. Falei, puxa, é legal. Aí eu comecei a estudar. E eu lembro que quando ela fez essa malhação, a produtora de elenco, que chamou ela para fazer malhação, me conheceu ali nos bastidores. Mas até então eu nunca tinha estudado, não tinha DRT, eu só era mais um ali, né? Eu tinha um perfil diferente, eu tinha o cabelo compridão, assim, era novinho, não tinha nada de barba, então era bem a cara da malhação. E essa produtora, Rosane Quintais, até hoje eu lembro dela, que ela era muito legal. Ela falou assim: puxa, olha, malhação é uma coisa que tem todos os anos, mas às vezes um elenco já está meio que fechado e tal, às vezes não tem nada no seu perfil, mas a gente tem uma coisa que chama oficina de atores da Globo, que eles preparam atores que a gente vê um potencial. Eu nunca Uhum. vou esquecer que eles disseram que são 5 critérios. Ah, Primeiro os critérios básicos, né, para trabalhar com a imagem, que é beleza ou forma física, voz, futuro potencial, carisma e talento. Eram esses critérios. Eram uhum. critérios muito que eles buscavam. E quase todos eles dá para você aprimorar. Então, ela falou assim: a oficina é para isso, é para preparar atores que podem vir a ser grandes artistas, já dentro da Globo, com os formatos da Globo, sem a pressão de estar no ar e ser criticado, mas com toda a estrutura, contrato, carteira assinada e tal. Aí eu fiz teste. Eram 4.000 pessoas fazendo teste para aprovar 18. 18 ou 20, eu não lembro agora. Enfim, sei que eu fiz esse teste e passei. Eu fiz aqui em São Paulo. E aí eu fui morar no Rio, e aí eu tinha 20 anos. Foi em 2006. Eu comecei a estudar na oficina. E de lá foi um grande passo, e aí mais um degrau, que a partir daí você conhece todos os produtores de elenco, conhece como funciona o... Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que eu fazia minha cena, precisava de alguém para segurar o boom. Eu estava lá. A gente trabalhava com 2, 3 câmeras. Eu operava uma das câmeras enquanto não era minha cena. Eu ajudava no cenário dos outros. Então você aprende bem o ofício. São 6 Uhum. meses intensos, porque é de segunda a sexta, sábado e domingo a gente obrigatoriamente, era obrigatório, né? Quem não quisesse não tinha nenhum professor para mandar, mas a gente recebia um convite, tudo pago por eles, e Uhum. até van, motorista, para levar a gente nas peças de teatro, nos museus. A gente viajou para festivais de teatro, a gente foi para o Festival de Teatro de São José do Rio Preto, então, com tudo pago pela Globo. Então, você fica ali imerso na cultura de tal modo que toda sexta-feira a gente apresentava uma cena para uma bancada de diretores e produtores de elenco. Então, Caramba. esse patamar da oficina eu atingi com 20 anos e foi excelente, porque a partir daí todos os produtores me chamavam para os testes de uma outra maneira, né? Uhum. E a gente sabe o quão a autoestima é importante nesse Sim. ofício, né? Se você chega batendo na porta, a pessoa já vira o rosto, você às vezes faz um mau teste. Mas se você chega, a pessoa já abre a porta, estica o tapete vermelho, confia, sabe de você, sabe onde você pode render mais, você já começa a fluir mais. Então, foi um passo e uma oportunidade muito, muito, muito legal. Nessa oficina que eu fiz, eu não lembro agora se eram 18 ou 20, mas desses, 10 hoje em dia são os bambambãs da Globo. Os outros Caramba. 10, que eu me incluo nesses outros 10,
são atores que estão trabalhando muito em outros segmentos. Então, tem dubladores, tem atores, tem produtores. Tipo, são pessoas que têm um contato com a arte de tal modo que dali dificilmente não vingam, como diria minha avó. E isso é bom, porque... E aí você, a partir desse momento, você começa a fazer novelas na Globo, a ter participações. Aí começaram-se as portas se abrirem. Sim, porque, assim, eu hoje, olhando para trás, mais de 10 anos se passaram, e aí eu vejo o quão cru eu ainda era. Então, até eu agradeço por, de repente, sei lá, não ter pego um protagonista, porque eu fiz inúmeros testes para ser protagonista da Malhação e coisa do tipo nessa época. Era assim, praticamente todo mês a gente tinha teste, todo mês. Cada 10 dias a gente tinha um teste de alguma novela. Sem falta, toda semana os produtores nos viam. Uhum. E era diário praticamente de eles garimparem um ou outro para fazer uma participação. Eu lembro que na época, nessa minha oficina, inclusive, estava a Sophie Charlotte. Ela tinha 16 ou 17 anos, super jovem. E uma menina que ia fazer uma bailarina na novela que era Páginas da Vida, eu acho. Alguma novela anos 2006. Deve ser Páginas da Vida. Essa atriz não pôde fazer alguma questão assim, garimparam a Sophie, ela era excelente atriz já, e já dali ela continuou. Aí, teve uma outra também, a Débora Nascimento, que ela estava lá, precisava alguém exatamente do perfil dela, e ela estava na oficina, nem sei se ela estava esperando já ser contratada, aí já tiveram que tirar ela da oficina para jogar para lá. Então isso deu um estofo que de repente eu fiz ali Negócio da China, Minha Nada Mole Vida, pequenas participações. Eles iam pegando a gente porque era um elenco preparado, era um elenco que a gente passava o dia inteiro no Projac. Então imagina que ali naquela correria a gente ficava na portaria 4 do Projac, né? E era na frente da cidade cenográfica da novela das 9, das 8, né? E aí, muitas vezes, o produtor ou o chefe lá da figuração vinha correndo e falava assim: temos um problema, a fala é essa, né? O cara não está conseguindo fazer, alguém pode vir aqui? Aí iam. Então, ou eu, ou o Rafael Cardoso, que hoje está bombando na Globo, já fez não sei quantas novelas como protagonista, ia lá fazer. Então, porque ele era meio loiro de olho claro, então, mas tem que ser loiro de olho claro, que tinha. Tem que ser uma meio japonesa, a Iana estava lá, que a Iana também fez muita novela. Não, tem que ser um mais moreno, tem que ser um mais alto. Tinha de tudo um pouco ali. Então, por isso era muito mais fácil para a gente entrar. Claro, eles já tinham nos selecionado para isso, então Sim. a gente estava... Vocês tinham que ficar à disposição ali, né? E que pena que acabou essa oficina, né? Porque é abertura de portas para os atores. E assim, os atores sempre esperam, né? Todo ator, olha, a gente não pode aqui de repente negar, porque todo ator tem o sonho de repente participar de uma novela da Globo. Isso é fato. Sim. E a oficina dava essa oportunidade. Que pena que acabou, né? Porque eu acho que hoje, e ainda mais com o que a gente vem vivendo, tem sido mais difícil a abertura de portas. Porque se a gente prestar atenção, hoje em dia já são os contratados, então fica mais difícil, né? E agora pior, porque não tem nem o teatro, né? Por enquanto. Então, por exemplo, se você está numa peça, algum produtor ou diretor, enfim, de repente assiste, gosta, cara, é aquele o perfil que eu preciso. Mas nem teatro para de repente você mostrar o teu trabalho, né? E é inegável que todo ator, eu não conheço um ator, alguns podem até desdenhar, mas é igual o jogador de futebol de qualquer time falar: você jogaria na seleção do seu país? Claro que jogaria, né? É como se fosse a seleção da dramaturgia fazer novela na Globo. Você pode, de fato, fazer uma e não gostar, e não querer mais, mas um sonho inicial, até porque uma visibilidade que uma novela te dá, depois de fazer uma novela bem feita, com um personagem legal e ter feito um bom trabalho, dificilmente você vai ficar sem emprego no teatro, no cinema, ou você não vai produzir seu próprio... o que você quiser, com todo esse estofo que a televisão vai te dar. Mas, infelizmente, não tem mais oficina.
Eu acho que por vários motivos, porque primeiro era uma excelente vitrine. Até para quem está nos assistindo, quiser fazer esse exercício, colocar no Google, escrever o nome dos grandes protagonistas da Globo nos últimos 30 anos. Quase todos eles passaram pela oficina ou por uma que eles chamavam de usina. Eles tentaram remodular a oficina para se chamar usina, que eram atores já prontos que precisavam de uma reciclagem. E eles não queriam deixar o cara em casa sem fazer nada, então eles contratavam para essa usina. Quando eu fiz a primeira oficina, na entrada tinha foto de todos que já tinham passado por lá. Eu lembro que a nossa primeira palestra foi com a Camila Pitanga. Ela veio nos contar como foi a oficina que ela tinha feito, em 2006. Então, todos eles fizeram a oficina, ou usina, porque é necessário. Então, se você fizer o exercício do Google, quase dá para saber todos eles. A oficina acabou, eu acho que era cara, primeiro era cara, segundo que eram muitos atores, era um trabalho de pesquisa de elenco enorme, que começou a não gerar tantos frutos, porque o que aconteceu comigo na minha oficina, ou aconteceu com outras oficinas, o ator saía preparado, mas não tinha papel para ele nas respectivas novelas do momento, porque é sazonal, né? De repente esse ator ia para outra emissão, e aí, como assim? A Globo prepara para entregar para concorrente? Então, meio que, ao mesmo tempo, parou de ser viável. E também porque a gente tem visto, e cada vez mais, a dinâmica da televisão tem mudado, né? Hoje em dia são novelas mais curtas, são novelas com elencos mais enxutos. A novela que mais fez sucesso nos últimos tempos foi a Avenida Brasil, que o elenco fixo não chegava a 30, 40 pessoas. Em compensação, agora a Record está no ar com a novela que tem 200 personagens. Então, é uma dinâmica que a Record também tentou fazer uma oficina uma época. Não deu tão certo. Porque é muito caro, né, para você ter ali. Eu chegava na oficina às 9 horas da manhã e ia embora às 6 da noite. Era um dia inteiro de aula, de mitologia, filosofia, aula de corpo, interpretação, fonoaudióloga, era um monte de coisa. Isso tudo é caro para depois, às vezes, não ter um retorno. Virou um pouco mais imediatista. Igual você disse, o lado bom é que hoje em dia, se você quiser que um produtor de elenco te veja, você tem que estar em cartaz com uma peça boa, ele tem que ter agenda para ir te assistir e ele tem que gostar. Ali não precisava, ele já estava ali na porta do lado, ele só abria a porta e chamava. E o que também chegou hoje em dia é a internet, né? Quantas pessoas não estão saindo aí de... A Kéfera é um excelente caso, ela sempre quis ser atriz, nunca aconteceu, ela criou um canal no YouTube, bombou, e agora ela fez série Netflix, a Globo chama ela para as coisas. Então, a internet veio com uma velocidade que mudou essa dinâmica. Isso é verdade. Ô, Rodrigo, me fala uma coisa. Você saiu da Globo, foi pra Record ou SBT primeiro? Porque você bombou lá também. Eu saí da Globo. Em 2006 eu fui pro Rio, morar no Rio. Fiquei lá, na verdade, uns 8 meses. Eu fui em abril e voltei pro Natal e Réveillon para já fazer aquela função família e fui para Argentina. E aí eu não voltei pro Rio. Eu falei, vou ficar em São Paulo, vou estudar em São Paulo. Aí eu fui estudar, aí acabei fazendo, já com a bagagem de ter passado pela oficina e estar estudando, fui fazer um curso que tinha aula de teatro e de câmera, que era Globe SP, que chamava. E aí, com todo esse estofo, eu já consegui pegar mais comerciais, aí eu comecei a fazer testes bem feitos para série, para filme, aí acabei fazendo filme, e nisso fui criando um nome ali. E aí em 2011, isso foi em 2006 a primeira oficina, em 2011, eu tinha acabado de fazer um filme que bombou, que era o filme da Bruna Surfistinha. Que a gente vai falar sobre isso também. Mas se você quiser antecipar, já vamos antecipar então. Fala da Bruna e depois a gente fala dos outros personagens que eu achei muito interessante. A gente vai falar já. Fala da Bruna Surfistinha. Sim, você começou a bombar lá no... Foi o teu primeiro longa? Foi meu primeiro longa. Foi meu primeiro teste de longa e meu primeiro longa, se eu não me engano. Ou assim, a gente sabe como funciona
a dinâmica. De repente, acho que eu fiz vários testes de longa seguidos e peguei esse. Foi um longa que me projetou muito bem, assim. Eu lembro que na época nunca tinha pensado nisso, assim, não era... Hoje em dia você é reconhecido na rua por fazer, sei lá, fazer novela. Eu fiz o filme da Bruna Surfistinha, as pessoas... Eu lembro perfeitamente, fui comendo num Subway e a mulher não queria me atender, ela ficava parada assim, me olhando, e eu não entendendo direito. Aí ela tava, tipo, pensando que eu era o sacana do filme, porque o personagem que eu fiz era o vilãozinho, né? Que fez com que a Bruna virasse... isso é romantizado, né? Mas vamos supor que por ele, pela sacanagem dele, ela virou prostituta. E isso é uma história romantizada do livro. Mas a mulher ficou assim comigo do Subway. Eu falei, opa. E aí eu tinha uns 24, 25 anos. Aí eu falei, nossa, o pessoal viu mesmo. E depois, sabendo de números, 10 milhões de pessoas assistiram. Foi um recorde nacional na época, o filme mais assistido. E nisso eu senti uma projeção boa, várias possibilidades boas. Aí a Globo me chamou de novo para fazer oficina. E eu fiz a oficina de novo em 2011. Que maravilha! 5 anos depois. Que veio a ser a última oficina. Que aí o formato já estava não desgastado, mas aí ele já... A primeira oficina que eu fiz é isso. Eu fiz com 20 alunos e a segunda tinha 18. Por isso que eu confundi os números. Tinham menos alunos e eu já fiz a oficina já sabendo que provavelmente eu não faria a oficina, porque eu já estava apalavrado para fazer a Malhação. E na minha oficina tinham 21 atores no início, assim, né? Quando você chega, tem um projetor com o nome, com as fotos de todo mundo. Parece assim um início de reality show, assim, era super legal. E aí mostram as cenas de todos e vários professores, vários preparadores de elenco, diretores estão lá para falar assim, olha, gostei disso, não gostei disso. E tava o Rodrigo Simas também, que ia fazer oficina, mas ele acabou saindo. Era um cara que eu estava estudando, fazendo faculdade lá no Rio de Janeiro com ele. Ele saiu para fazer a novela das 9, que eu não lembro qual que era agora. Tava uma outra menina que era a vencedora do Big Brother da época, que era Maria Melilo. Ela estava lá porque ela ia fazer Caceta e Planeta, só que ela não tinha muita experiência com televisão. Então ela ia fazer oficina com a gente e, teoricamente, pelo que eles falaram na época, o Rodrigo tá palavrado para fazer a Malhação, mas enquanto não começa ele fica aqui. E acabou que eu não fiz essa Malhação, fiquei lá. E essa foi a última oficina, por vários motivos, porque eu acho que o investimento não tinha um retorno tão rápido, estavam repaginando ali os bastidores da Globo. Inclusive essa oficina já não foi no Projac, foi ali perto do Projac, mas fora do complexo do CGP, né, que é Globo Produções hoje. Então já era uma mudança que estava rolando. Eu acho que já pensando no que eles iam precisar fazer em breve, que acho que hoje não tem esse tempo de preparar alguém para um trabalho. Aí você veio para São Paulo e aí você foi para um SBT ou Record primeiro? Não, eu fui para Record primeiro, porque eu já estava lá no Rio fazendo essa segunda oficina e aí foram uma série de desencontros interessantes. Quando eu assinei com a oficina, que era contrato, carteira assinada e tudo mais, o produtor de elenco de Rebelde me chamou para fazer teste para a primeira temporada de Rebelde, que ia ser quase que uma malhação na Record e tal, que ia ter muita projeção. Mas eu estava assinado com a Globo, falei, não posso, não fui. Eu tinha uma outra empresária na época que ela falou, não, você fez a melhor escolha, porque ninguém sabe o que vai ser esse Rebelde ainda e tal. Eu falei, tá bom. Mal sabiam. Mal sabiam. Fiquei na oficina e enquanto eu fazia oficina, eu vi que esse Rebelde virou uma febre no Rio de Janeiro. Virou uma febre. E aí eu pensei, puxa vida, por sorte, né? Pensava na época, vou fazer Malhação. Mas quando acabar, né? Ou não sei. Aí não fiz a Malhação, acabou minha oficina, aí eu pensei, puxa, perdi a chance. Na mesma época teve teste para a segunda temporada de Rebelde. Que aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso fazer esse teste. E aí eu liguei lá, corri atrás para fazer esse teste e eu fiz o teste e passei para a segunda temporada de Rebelde, que de fato foi um fenômeno, assim. Foi. Porque era o início ali das redes sociais pegarem fogo, o Twitter era o forte da época, mas aquela mobilização que sempre teve, de, sei lá, de repente um fã
esperar na porta do Projac para entregar flores para a musa inspiradora. Para fazer Rebelde, você chegava na porta do REC 9, não dava para passar um carro, tinha cordão de isolamento, várias pessoas ali. Eu tinha um carro pequenininho na época que eu ganhava tanto ursinho de pelúcia que só cabia eu no carro e um monte de ursinho de pelúcia. Que eu não queria jogar fora, era um carinho, era um presente, mas eles eram fanáticos. Por coincidência, na época eu fechei com a Record, assinei o contrato, estava fazendo prova de figurino e tudo mais, a Globo me chamou e falou assim, olha, a nova temporada de Malhação tem uma coisa para você, vem para cá. Agora eu não posso. Então teve esse desencontro. Mas faz parte. Não me arrependo, foi muito legal, fiz Rebelde, foi sensacional. Foi em 2012, eu fiz oficina em 2011, 2012 eu fiz Rebelde, aí em 2013 eu ainda fiz algumas coisas na Globo, fiz Em Família, aí depois eu fiz Saramandaia, que era um remake, novela das 11, o protagonista era o José Maia, que era o Zico Rosado, só que eu fiz o Zico Rosado jovem, ele tinha os flashbacks. Então, sempre quando ele lembrava da infância, do grande amor da infância, entrava eu como protagonista jovem. Foi muito legal, porque fazer uma novela desse... Eu tinha acabado de saber uma novela teen, aí fiz uma das 9. Aí, de repente, ir para uma das 11 foi um outro lugar. Assim, foi muito, muito, muito incrível. Adorei. Aí, isso, acho que 2014, 2015. Aí, em 2015, falei, putz, tô aqui no Rio, já tava lá, mas aquela história, no Rio de Janeiro não tem o mercado publicitário, o mercado teatral que tem aqui em São Paulo, e eu tava meio perdido, assim, no que fazer. Nunca tinha feito teste no SBT, o SBT, que é de São Paulo, e eu de São Paulo, me chamou para um teste. Na época, eu lembro que eu tava mal de grana em todos os sentidos, então eu vim de ônibus para São Paulo, na madrugada, cheguei no metrô Vila Madalena, o SBT me pegou, fiz o teste, fiz tudo errado no teste, tudo errado. Foi uma catástrofe, um dos meus piores testes. Voltei pro Rio derrotado, e isso era em junho, julho. Fui trabalhar em loja de shopping, porque eu falei, não dá para pagar as contas aqui, tá difícil. Gente, isso, Rodrigo, não te cortando, é muito legal de dizer, porque todo mundo acha que, o ator, cara, o ator tá top, o ator tem muita grana, o ator é só glamour, e não é. Olha que história linda do Rodrigo, gente, que pessoa... Cara, humilde, maravilhosa, você podia ocultar essa parte da tua história. E não, você está sendo super, sabe, claro e franco. Tive que trabalhar em shopping. Gente, olha que lindo, tive que trabalhar em shopping. Às vezes eu vou contando e eu esqueço, mas, por exemplo, quando eu voltei da primeira oficina com 20 anos, eu tinha trancado minha faculdade de economia e queria voltar para a faculdade de economia, que era na PUC, era caro. Meus pais já estavam assim, você está mais para lá do que para cá, então nem vão pagar a sua faculdade. Pô, vamos guardar dinheiro para o que interessa. Aí eu queria fazer a faculdade de economia, porque eles meio com a pressão, e ao mesmo tempo queria fazer teatro. Eu fui trabalhar de garçom. Trabalhei 3 anos e meio de garçom. Mentira, sério? Verdade. No Hits, tinha uma filial no Jerônimo da Veiga, que é no Itaim. Trabalhei lá uns 2 anos. Eu e um outro amigo que veio da oficina comigo, a gente foi junto fazer o teste, a gente passou. Trabalhei como garçom, aí eu fui promovido para barman, e aí me jogaram para Franca, que era mais próximo da minha casa, e era um trabalho muito tranquilo, que era no meio da tarde. Trabalhava das 11 da manhã às 3 da tarde. Ganhava super bem para a época, então eu conseguia fazer faculdade de manhã, faculdade de noite, e ainda um teste ou outro de tarde. E como tinha uma escala bem flexível, eu pegava um comercial e falava pro amigo, você pode cobrir aí? Até que uma época eu peguei um musical grande que ensaiava todos os dias, tive que trancar, obviamente, a faculdade de economia, que foi aqui... não tá dando certo a economia, vou aqui pro teatro só. Então eu comecei a ensaiar essa peça, fazer peça final de semana, e de repente o Hits me pagava bem, mas essas peças estavam me pagando legal também. Eu não tinha pretensão de ganhar milhões por mês, eu queria ser feliz. Não sobrava tempo para fazer coisas básicas. Então eu falei, quer saber? Vou sair do garçom, porque dali eu poderia, sei lá,
continuar barman, virar gerente, ter uma carreira, mas ia esquecer meu ofício, né? Porque eu ia me acomodar com o salário e tal. Então, aí eu esqueci essa. E beleza, depois começou a rolar, aí rolou a oficina, tive que ir pro Rio de novo e tal. Então, esqueci o Rio. Esqueci esse plano B. Tudo começou a dar certo. Só que ali, depois em 2015, acho que 2014 para 2015, eu estava morando no Rio, uma época de muita prosperidade, Copa do Mundo, Olimpíada, a cidade não parava de crescer no Rio, e é cheio de oscilações, porque, por exemplo, juntei bastante dinheiro quando fiz novelas, comprei apartamento no Rio. De repente, estou morando nesse apartamento, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, o condomínio do prédio, do apartamento que eu comprei. Aí eu tive duas ideias. A primeira, eu estava fazendo um curso, também uma outra coisa que é importante dizer aqui, nunca parar de estudar, nunca, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Então eu fui fazer Wolf Maia, que era um curso que tinha no Rio, que tinha surgido agora, do lado da minha casa, que era na Barra da Tijuca, e era com o Wolf Maia. Na verdade era assim, ele pegava a melhor turma, ele pegava os melhores alunos que ele achava, e ele dava aula para esses. Eu falei, nossa, tão parado que eu vou fazer esse curso. Vai que ele me acha bom. E aí eu entrei na turma dele. Então, quem me dava aula era o Wolf Maia. E isso não tem preço, né? Imagina, ter contato ali com ele, estar no grupinho do WhatsApp, ser chamado para as festas. Eu falei, nossa, isso é um bom passo para, de repente, explodir de novo. Não aconteceu nada. Eu fiquei lá, aí o curso era caro, como é que eu pago, não sei o quê. Eu morava num prédio, ainda tenho esse apartamento lá. São 7 torres, com 13 apartamentos por andar. São 7 torres com 13 andares, com 10 apartamentos por andar. Aí eu tava precisando de dinheiro, já tinha feito novela infantil, já tinha estudado teatro, era formado em artes cênicas, fui batendo de porta em porta, oferecendo para dar aula de teatro para criança. Aí eu pedi pro síndico, ele liberou a sala de ginástica, uma sala que era de yoga, assim, e eu criei lá um teatrinho que a gente pensava, sei lá, agora a gente tá no mês de janeiro. Eu pensava, logo menos vai ter carnaval, vamos montar uma peça pensando no carnaval. Montávamos. Passava o carnaval, vamos montar uma peça pensando na festa junina. E eu ia nas datas comemorativas. E eu dava aulas do prédio. Comecei a juntar um dinheiro, comecei a pagar minhas contas. Mas não era o suficiente, porque era aquilo que eu te falei. Época do Rio, o Rio estava crescendo, Olimpíada, Copa do Mundo. Falei, putz, eu preciso de mais. E o curso no Wolf Maia, só para você ter uma noção, na época, falar em valores, era quase R$1.000. Era mais caro que o meu condomínio. E eu na verdade, o ideal seria eu ter trancado, mas eu pensei, não, eu acho que eu vou buscar trabalhar na loja de shopping em horário alternativo. E aí eu fui trabalhar na Osklen, que é uma loja de shopping chique, tem lá, uma loja chique, que vendia super bem. Eu fui trabalhar das 11 da manhã, que era o horário intermediário, até as 4 da tarde. Eu não abria... Não, meio-dia às 16... Isso, do meio-dia às 16. Era 4 horas com 2 horas extras, se você quisesse ou não fazer. Eu sempre fazia, porque ganhava mais. Mas aí eu podia dar aula de manhã para as criancinhas, ia para a loja do shopping e à noite tinha aula no Wolf Maia tranquilamente. E conseguia pagar minhas contas e me virar. E aí foi legal. Tanto é que quando eu fui fazer o teste no SBT, foi no meio desse turbilhão, em junho, julho, eu peguei um ônibus de noite, logo depois da aula, fui para São Paulo, pedi dispensa, né, um dia da minha folga, tive que compensar depois no final de semana, provavelmente, não lembro agora, e aí eu fiz o teste e voltei. Mas imagina, com tudo isso acontecendo, obviamente que eu esqueci texto, obviamente que eu cheio de olheira, cansado, mas deu certo. Eu fiz o teste no SBT e eu lembro perfeitamente que eu fiz o teste em junho, julho, e aí eu tava naquela correria de final de ano, que foi para isso que eu entrei na Osklen, para ganhar dinheiro no final do ano, no Natal, onde vendia muito. E eu tava lá na correria, meu celular não parava de vibrar, o cliente tava falando, que saco, quem que é? Na época eu namorava, eu pensei, putz, minha namorada tá me consumindo. Aí eu peguei, era o meu agente que falou assim, você tá onde? Eu falei, tô na Osklen. E ele falou, não, mas você tá feliz aí? Eu falei, não, tô trabalhando, não sei o quê. Aí ele, não, deixa tudo como tá e sai pela porta agora. Eu falei, não vou sair porque ele está contratado do SBT. Eu falei,
Eu mantive até o final, eu cumpri aviso prévio, porque eu não sabia o dia de amanhã, vai que de repente eu precisaria voltar, né? Aí eu cumpri aviso prévio, cumpri tudo, mas eu saí no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Eu lembro que eu peguei o voo para voltar para São Paulo, e aí eu nunca mais precisei trabalhar na loja shopping, fui fazer essa novela no SBT, que Que foram quase 2 anos de contrato. E foi um estouro também. Nossa, que história linda, Rodrigo. Que história linda, assim, tipo, exemplo Legal. mesmo, sabe? E aí você saiu de lá. E foi um presente, porque foi dia 24 de dezembro, né? Ah, Foi o teu presente de Natal. ah, Saindo de lá e vindo pra cá pra fazer esse personagem que, cara, era cômico demais. Eu ria muito, porque eu assisti, né? E eu ria muito com o teu personagem. Eu só não lembro qual era o nome dele. Dinho. É, Dinho. na Ah, verdade, isso que foi interessante, porque eu nunca tinha feito nada cômico. Eu sempre fazia meio que vilão ou o mocinho e tal. E talvez por eu ter feito um teste péssimo, estava todo mundo assistindo lá. A Iris Abravanel, a mulher do Silvio, tava toda a equipe assistindo. E eu lembro que eu tropecei no fio da câmera, esqueci o texto. Eu lembro que eu esqueci o texto e eu falava assim: e aí? A pessoa que estava conversando comigo. Ela, o quê? Você não vai falar nada? Não, eu não quero falar com você, sabe? Uma coisa assim, tipo, e elas começaram a rir, sabe? Aí, isso, eles me deram um personagem que foi um presente, porque foi completamente diferente de tudo que eu já fiz. Mas eu acho que é muito importante falar essas coisas que eu falei do trabalho em shopping ou como garçom, porque eu aprendi essa frase de Hamlet, que estar pronto é tudo. sim. A gente tem que sempre estar pronto, né? A gente não sabe quando vai ser a oportunidade. E essas fases de trabalhar de garçom, de trabalhar em shopping, nos preparam para quando chega uma oportunidade boa, a gente agarrar com muita verdade aquilo. Porque eu lembro, nossa, eu falava isso para minha companheira de cena, que era a Valéria, que é uma gênia, mais velha que eu, muito mais experiente. Nossa, foi um presente. Ela falava assim: ah, é mais um dia, tô cansada, mas feliz. E eu pensava, eu trabalhava em loja de shopping, não que eu odiasse, mas eu trabalhava muito de pé, finais de semana, feriados, e para fazer algo que não era o meu ofício. E ganhava Uhum. muito mal comparado com a novela, que às vezes eu ficava ali no estúdio o dia inteiro fazendo tudo que eu queria, e eu ainda falava para Valéria: eles estão pagando para a gente fazer isso, que era o que eu mais queria fazer, sabe? Então, todos esses perrengues, vamos supor, da vida, assim, eles fazem que, quando chega uma oportunidade, você agarra com mais força. Muito provavelmente, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu ia fazer igual algumas pessoas faziam lá, que eu já vi em algumas novelas. Quando chega o roteiro, ah, não, vou gravar no sábado. É. Do sonho, me manda gravar no sábado, domingo, coloca aí para eu participar do Domingo Legal, do que tinha na época. E foi muito legal, porque o personagem foi completamente diferente de tudo que eu pensei, mas eu agarrei com toda a força que eu tinha. E foi maravilhoso. Nossa, eu ria muito, tipo, muito. Eu falava, cara, ele tá fazendo isso, sabe? Tipo, era muito engraçado. Eu gostava muito da novela. Até porque aqui a família assistia, né? Neta, sabe assim? Legal. E aí eu acompanhava também. Eu falava, e ficava ali com o olhinho. Agora, você atuou teatro, novela, cinema. Hoje você é dublador. Sim, Esse- é um pouco do que a gente vem falando aqui. A gente tem que fazer de tudo um pouco, porque a gente não sabe para onde que o vento está soprando, né? Sim. É, faz uns 2 anos, um pouco mais talvez, eu resolvi que eu ia morar na Argentina. Minha Hum. família lá e tal, e eu percebi que essa dinâmica do mercado estava precisando de atores que falassem duas, três línguas. Eu falo espanhol, mas eu não falo como um nativo, porque eu fui alfabetizado no Brasil, então eu necessito de uma prática. Eu falei, eu vou para lá. Na época também, claro, eu tinha acabado de sair da novela do SBT, que foram 2 anos no SBT, e ainda quando acabou o contrato, eu fiz a turnê Cúmplices, que a gente era só eu de adulto e 6 crianças. A gente viajou o Brasil inteiro, foram mais de 50 shows, shows às vezes para 10 mil pessoas, e eu era o fio condutor da história, eu era o mestre de cerimônias e eu estava sempre com as crianças. Elas cantavam as músicas da novela e eu fazia a parte cênica ali, até uma questão de direção e tal. Então a gente viajou para várias capitais e tal. Então, depois de tudo isso, eu pensei, eu preciso de algo
algo a mais, assim, porque chamou tanta atenção que eu pensei, no SBT em breve eu não vou trabalhar. Eu tive uma visibilidade enorme nas redes sociais. Então, eu pensei, onde é que eu posso ir mais? Na época, inclusive, eu tinha aqui para Argentina, meu avô estava... Foi um pouco depois da Copa do Mundo de 2018. Meu avô tinha ficado doente. Meu avô tem 92 anos. E eu pensei, puxa, tem 92. E eu pensei, puxa, eu nunca morei com meu avô. E eu falei, quer saber? Tava rolando um teste para Disney, uma série que tá acontecendo agora, chama Bia, Disney Channel. E os diretores me conheciam, me chamaram pro teste. Eu falei, quer saber, eu vou ficar aqui. E como é que você vai ganhar dinheiro? Eu ia ganhar dinheiro lá. Eu comecei a fazer dublagem com os atores brasileiros que estavam lá sem emprego. Então, eu aprendi dublagem, comecei a estudar dublagem lá. Já estava estudando um pouco aqui antes de ir, confesso. Mas aí eu fiquei lá 6 meses fazendo isso. Só que aí também juntou uma questão emotiva, tinha uma paixão aqui no Brasil, eu tive que voltar para vê-la. A minha avó do Brasil ficou doente, eu falei, ixi, entre avós também vim para cá. E quando eu voltei para cá, começaram a rolar dublagens daqui. Não precisava estar na Argentina para. Então, eu comecei a dublar. E o que foi maravilhoso, eu não me considero um visionário, mas hoje em dia, 2021, com essa pandemia, ninguém podendo sair de casa, aqui do meu lado, inclusive, ó, vou até puxar para mostrar, tá o meu microfoninho, aqui é o meu home studio, eu tô dublando de casa. Se não tivesse isso, eu não sei como ia ser agora. Nem em loja de shopping ia conseguir trabalhar, porque nem no shopping posso ir. Estão abrindo, infelizmente. Não vai abrir. Não, já começou, né? Acho que essa nova lei, ou não? Agora está na fase vermelha aqui em São Paulo. Então começou ontem, se eu não me engano. Infelizmente, assim, a gente tá passando por um momento bem complicado, bem difícil. Esses dias eu estava conversando com a Ana Egito, inclusive já tá lá no canal a entrevista dela, e ela falou, Andréia, tudo passa.